Dia Internacional da Mulher, dia se calhar para ficarmos com a crónica habitual, todas as semanas, do Paulo Moreira, aqui na Norte Litoral TV. Ele está connosco em direto de sua casa, ainda confinados, Paulo, e para falar deste Dia da Mulher, que é também muito associado à pandemia, tanto na União Europeia, como também através do discurso de António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas. O que é que nos tens a dizer sobre isto? Bom dia, Paulo. Dia Internacional da Mulher. Bom dia. O que eu tenho a dizer assim de imediato e para levantar já a polémica é que não devia existir o Dia Mundial da Mulher. Voilà, exatamente. Sentido, não deveria ser necessário, não é? Não deveria ser necessário. Portanto, devia existir o Dia Mundial Internacional da Mulher precisamente para alertar para a luta que já houve, já desde o início do século XX até aos dias de hoje, uma luta constante das mulheres por um espaço que é de direito e legítimo na sociedade, mas devíamos estar nesta altura a dizer não há necessidade de comemorarmos o Dia Internacional da Mulher porque resolvemos todos os problemas. Ora, isto é utopia, isto vamos conquistando pouco a pouco, passo a passo, um espaço melhor para as mulheres na nossa sociedade, sendo que ainda estamos longe disso acontecer. Como disseste bem, a União Europeia vai dedicar este dia 8 de março à mulher, e é a mulher que está na frente do combate ao Covid. Se reparares, o número de mulheres nos hospitais, no combate direto e imediato, mas também no socorro, junto dos corpos de bombeiros, no INEM, a quantidade de mulheres que estão nesta frente de combate é impressionante. E mesmo na investigação que ainda está a ser feita, muitas mulheres também nas diversas equipas que vão combatendo em todos os aspectos exatamente este vírus, não é? E num outro pormenor também interessante, que é também no cuidado aos idosos, que são uma camada que sofreram muito com esta situação. Os lares de idosos são sobretudo mulheres que tratam dos idosos, sobretudo, há também homens, com certeza, mas sobretudo são mulheres. São elas que estão nestas frentes, é o papel de mulher, de mãe, que se impõe neste momento. E esta luta, convém recordar, vem desde o início do século XX, não se sabe ao certo o que é que terá disputado esta luta das mulheres por um lugar melhor na sociedade, mas fala-se em ações de greves. Por exemplo, em 1911, em Nova Iorque, um conjunto de mulheres de uma fábrica, de uma camisaria, fez uma greve pela primeira vez pelas ruas de Nova Iorque, mas fala-se também nas mulheres da Revolução Russa, de 1917, do papel delas, e portanto também se leva para esse lado também. Não sabe quando é que isto começou, esta luta das mulheres por um lugar melhor e maior na sociedade. E não vale a pena sequer falarmos para trás, porque senão então estávamos aqui a falar de coisas que só estamos habituados a ver em filmes, não é? Mas o que é certo é que foi mais ou menos a partir de 1911 que a Áustria, a Alemanha, isto na Europa, começaram a comemorar este Dia Internacional da Mulher. Aliás, a primeira manifestação acontece exatamente a favor do voto das mulheres, precisamente em 1911. Sim, é por essa altura também o voto da mulher, exatamente. E, portanto, começa é no dia 19 de março, curiosamente não é o 8 de março, nessa época. O 8 de março vem a ser instituído pela União Europeia, pelas Nações Unidas, em 1977, salvo erro. Mas então deixa-me dar-te esta informação. E porquê o dia 8 de março? Precisamente pela primeira manifestação que foi feita, o primeiro protesto de mulheres que queriam votar, foi precisamente a 8 de março de 1911. Exatamente. Também podia ser pelo Dia da Mãe, que já foi nesta... Que também já foi neste dia. É verdade. Exato. Mas aconteceu exatamente esta a sequência. Mas esta luta ao longo de quase 100 anos, não é? Ou mais até de 100 anos, parece interminável. Estamos hoje, em pleno século XXI, em 2021. E ainda falamos do mesmo, não é? E falamos do mesmo. Só para lembrar, por exemplo, o ano passado, em Portugal, hoje ainda não ouvimos nós dois ainda não ouvimos o discurso de nenhum governante, vamos ouvir hoje, mas o ano passado o nosso Primeiro-Ministro falava em números deste género. Existiam ainda, o ano passado, em Portugal, um diferencial de salários entre homens e mulheres de 14%. Tinha-se conquistado alguma coisa, mas um diferencial de 14%.
Existia também, na questão da violência doméstica, por exemplo, 69% das vítimas são mulheres, 89% dos agressores são homens. Portanto, há aqui muita coisa para mudar. Mas também há muita coisa que já mudou. Se olharmos, por exemplo, para as nossas empresas, já temos muitas mulheres no topo, na liderança dessas empresas. A tal questão de que também se fala, António Guterres o ano passado e este ano também volta a falar do mesmo, a paridade, que cada vez é mais importante e se tem mais em atenção, não é? Eu sou um bocadinho contra a paridade quando ela é feita, como já aconteceu aqui em Portugal, por cotas. Sou um bocado contra isso, por princípio, porque se eu gostaria de ver... E depois porque a paridade a funcionar por obrigação, não... Claro, se tens o desejo que um dia a sociedade seja igualitária para homens e mulheres, não podes querer ir pela via da cota, da imposição de cotas. Claro, porque senão, então, há aqui qualquer coisa que está desfasada. Portanto, o ideal é que as mulheres são verdadeiramente competentes, como os homens, portanto não fazem distinção nenhuma, homens e mulheres são competentes numa determinada tarefa, são eles que têm que assumir, é a pessoa, não é por ser homem, por ser mulher, é aquela pessoa por ser competente que assume determinado cargo, e estamos já a ver mulheres em lugares de topo com excelente desempenho, e portanto muitas outras virão. Se olhares para as universidades, a maior parte dos alunos nas universidades são mulheres, não é? Portanto elas estão em plena igualdade com os homens e, portanto, nessa circunstância, o que é que nós podemos analisar mais? Por exemplo, ao nível do futebol, que é um desporto de homens, que dizem que é um desporto de homens, temos um campeonato feminino aqui em Portugal que está cada vez melhor e com mais assistência, com mais interesse. Temos mulheres... Olha, tivemos agora nestes últimos dias, há 2-3 dias, uma campeã europeia, creio eu, de lançamento, embora tenha nascido nos Camarões, mas, enfim, naturalizada portuguesa agora, não é? Por Portugal. Exatamente. Temos mulheres árbitro nos jogos femininos, mas também já temos nos jogos masculinos, mas é curioso que nenhuma delas ainda chegou à primeira divisão, não é? À primeira liga. Mulher ainda, das que já há alguns anos que temos mulheres árbitras, chegou à primeira divisão. Se calhar também dava jeito de chegar. Nas camadas mais jovens, jogam até, não sei se até aos 11 anos, 10, 11 anos, jogam rapazes e raparigas, quer seja futebol, basquete, jogam em equipas mistas. Portanto, também é um primeiro passo, que no futuro podemos ter equipas mistas em todas as modalidades. Portanto, há muito caminho para percorrer e isto não é fácil lá chegar. Mas eu vi hoje um político dizer que o futuro não acontece, o futuro constrói-se e conquista-se. E, portanto, tudo isto que nós estamos aqui a discutir foram conquistas que já foram sendo feitas, mas muitas mais há para conquistar ao longo dos próximos anos e não sei quanto tempo, mas vamos ficar à espera dessas conquistas e como tu dizias logo no início desta conversa, é um dia que não deveria ser necessário existir em pleno século XXI, mas o facto é que ele existe, quisemos aqui também abordá-lo e celebrá-lo e assinalá-lo com esta conversa entre nós naquele que é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Paulo, não sei se queres adiantar mais alguma coisa, mas marcávamos se calhar encontro para a próxima semana. Estaremos cá para a próxima semana. Grande abraço e um bom Dia da Mulher. E boa saúde para todos. Haja saúde.